Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas não foi um discípulo de Jesus. Ele foi um discípulo de Paulo. Lucas decidiu fazer uma pesquisa histórica e criar um documento muito bem escrito para deixar para nós um caminho sobre o ministério de Jesus. Quero que você abra comigo no capítulo 15 de Lucas. Há algumas coisas a serem marcadas nesse texto, que é um texto dos mais conhecidos, e eu quero dividir com vocês hoje. Já desde sexta-feira o Espírito Santo tem falado comigo sobre esse texto, e essa madrugada o Espírito Santo me clareou algumas coisas ainda mais, e eu queria dividir com vocês. Amém? Espero que todos tenham encontrado um bom lugar, e aqueles que estão em pé, com paciência, Deus renove suas pernas, abençoe, amém? Glória a Jesus. Lucas capítulo de número 15, verso de número 11. O texto do capítulo 15 vai falar para nós sobre 3 parábolas. A primeira parábola de uma ovelha que se perde, a segunda parábola de uma moeda que se perde. Na primeira parábola, o pastor vai atrás e encontra a ovelha. Na segunda parábola, a mulher, a dona da casa, decide varrer a casa toda para encontrar a moeda que havia sido perdida. Mas a terceira parábola, que é a parábola do filho, o pai não vai atrás. E essa parábola é muito diferente por causa disso. Porque as 2 primeiras, algo se perdeu no caminho. Mas na última, é uma decisão que havia sido tomada. Nas 2 primeiras, algo havia se perdido. A ovelhinha, um bichinho, burrinho, tadinho, foi lá e se perdeu, não achou o caminho. O pastor foi lá e achou ela. A segunda, a moedinha, não foi a moedinha que disse assim, vou pular aqui no meio do vão do sofá. Não foi a moedinha que fez isso. Ela caiu. Foi um acidente. Mas a terceira foi uma decisão. Segure na mão de alguém e diga, decisões determinam destinos. De novo, decisões determinam destinos. A parábola do filho pródigo, olha para mim, como é conhecida, está aí, se você olhar em cima do verso 11, tem uma epígrafe. A parábola do filho pródigo. A epígrafe não é parte da escritura inspirada, foram os editores da Bíblia que colocaram como um título para organizar. Eu talvez não colocaria esse nome. Por quê? Porque eu entendo que a parábola não é sobre um filho que saiu de casa e depois voltou. Essa é uma parte da parábola. Eu não acredito. Ouça, por favor. Essa parábola é sobre um pai e seus filhos. Então vamos dar um outro nome aqui, gente. A parábola do pai e dos filhos. Vamos dizer? A parábola do pai e dos filhos. E uma coisa que a gente ainda não aprendeu é viver como filho. E uma coisa que a gente ainda não entendeu é que a nossa posição e chamada no reino é, antes de tudo, para sermos. Existe um pai amoroso, generoso, abundante. Existe um pai cheio de compaixão e que tem para com seus filhos abundância e generosidade. Este é o pai. Amém? Este é o pai, grande, generoso, misericordioso,
cheio de graça, cheio de amor. Esse pai tem 2 filhos. 2 filhos. Ele tem um filho mais velho. Esse filho é um filho obediente, segue as regras, anda nos princípios, não abre mão de servir o seu pai. Mas o coração deste filho está tomado de uma amargura, porque embora ele viva uma vida reta, uma vida correta, ele não aprendeu a gozar a vida que tem. Ele não aprendeu a desfrutar a vida, a gozar a vida. Então ele tem uma vida de princípio, mas não tem uma vida de liberdade. Ele anda no caminho perfeito, ele anda no juízo, ele anda na legalidade, mas sua alma está presa numa amargura. Por quê? Porque ele queria comer um churrasco e não podia. É um homem com a sua alma amargurada, porque tudo que ele queria era uma picanha para fazer um churrasquinho, um guaraná para dividir com os seus amigos e armar na casa do pai uma festa. Mas ele trabalhava de sol a sol e ele se sentia um escravo, ou seja, ele tinha uma boa conduta, mas tinha uma alma ferida. Já o outro filho entendeu o tamanho da generosidade do pai. Ele entendeu o tamanho da riqueza do pai. E ele então atinge uma liberdade que, sem o contrapeso, o balanço da responsabilidade, o joga num caminho de libertinagem. Ele vai gozar a vida. E a gente tem então 2 filhos que pegaram uma parte boa do pai. Um pegou as regras e os princípios do pai. O outro pegou a riqueza e a abundância do pai. E eles estão vivendo de maneira incompleta. Eles estão vivendo de maneira parcial tudo que Deus tem para eles. Olhe para mim, por favor. O meu desafio hoje é que nós juntos aqui, através das escrituras que estão abertas agora, possamos encontrar uma vida de plenitude. Levante a sua mão e diga comigo: uma vida de plenitude. Um desfrutou da presença do pai. Outro desfrutou do gozo que a bênção do pai lhe dava. Ouça. O mais novo gozou a vida, mas se afastou da presença. O mais velho ficou na presença, mas não gozou a vida. Quem está entendendo? Então o que o mais novo fez? Acessou a riqueza, tomou decisões e viveu sonhos. Quem pegou? Essas 3 coisas são boas ou más? Vamos lá. Acessar a riqueza. Bom. Tomar decisões. Viver os sonhos. Mas quando isso te afasta da presença do pai? E o outro? O mais velho. O mais velho permaneceu na casa. Bom. O mais velho honrava o pai. Bom.
O mais velho zelava pela herança. Bom, os dois encontraram partes boas, mas não se encontraram no meio para equilibrá-las, e isso estava sendo a perdição deles. O mais velho está na presença, mas não goza a vida. O mais novo goza a vida, mas não está na presença. E no fim os dois estão se perdendo. Deus quer nos dar uma vida equilibrada, com gozo e trabalho. Uma vida equilibrada, com gozo e trabalho. Só trabalhar vai te amargar. Só gozar a vida vai te iludir. O Espírito de Deus te trouxe essa casa hoje. E o nosso desafio é viver com plenitude. Eu estava debruçado nesse texto, era por volta de umas 3:30 da manhã. E o Espírito Santo me trouxe essa sentença. Me trouxe essa sentença. Que eu queria que você anotasse. Plenitude é gozar a vida sem sair da presença do Pai. Você pode repetir comigo? Plenitude é gozar a vida sem sair da presença do Pai. Qual que é o meu desafio? Posicionar vocês biblicamente. Escute. De um lado eu tenho legalistas. O que eu tenho? Onde a vida é colocar na sua cabeça que tu é um escravo de Deus e que tu tem que padecer e pagar o preço pelo pão que come. De outro lado, nós temos os liberais, onde a vida é gozo, alegria e liberdade, e eu não tenho responsabilidade nenhuma com nada. E o Espírito Santo quer ministrar para essa igreja aqui hoje. Vida plena é gozar a vida sem sair da presença do Pai. Abre comigo a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5. Vamos avançar, sim ou não? Verso 18. Eclesiastes 5:18. Vamos lá? Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Tem trabalho e tem gozo. Tem trabalho e tem gozo. 19. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. 20. Raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com alegria do coração. Está trabalhando, mas está alegre, está de férias, mas não está deslumbrado. Está lutando com esforço, está vivendo a recompensa, nem está amargo, nem está deslumbrado. Eu quero dizer, essa igreja não vai amargar na necessidade, nem vai deslumbrar na abundância. Não vai amargar no trabalho, nem vai deslumbrar na liberdade. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, dentro da nossa cultura brasileira. Acho que cabe usar esse exemplo do jogador de futebol.
Em geral, o jogador de futebol, ele tem uma vida muito sofrida. Ele é aquele menino da periferia, que vai lutando até encontrar uma brecha num clube, e de repente vai lá num dia, num teste, numa peneira, ele encaixa, ele joga bem, alguém vê ele, e de repente ele brilha numa Copa São Paulo, alguma coisa acontece, e logo ele explode, assina um contrato de milhões. Ele é um emergente. O que ele é? Ele é aquela pessoa que teve a sua cota de sacrifício e agora vem sobre ele aquela abundância de valores, então ele vai assinar um contrato milionário, e aí o que acontece com ele? Ele se deslumbra com aquilo. Ele é como aquele que vai gozar a vida, sem pensar no propósito. Então ele não vive plenitude, porque plenitude é gozar a vida sem sair da presença do Pai. E a mesma coisa é a gente quando o céu começa a se abrir sobre nós. E o Espírito Santo começa a abençoar a nossa vida, e de repente a gente vai, às vezes, se tornando um deslumbrado, e a gente vai perdendo, e por favor, olha para mim, eu estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando da vida com Deus. Deus nos dá tanta liberdade, tanta abundância, tanta graça e até dinheiro, irmão. Mas o que eu vim te dizer é que muitas vezes a gente se deslumbra com a bênção de Deus e se perde no caminho, ou então a gente se amarga com os desafios e com os trabalhos da vida, e se perde na porta de casa. Então tem gente que se perdeu no caminho, tem gente que se perdeu na porta de casa, mas se perdeu. O mais novo se perdeu no caminho e o mais velho se perdeu na porta. E o que eu vim liberar para a tua vida hoje é que sim, eu creio. Eu tenho repetido isso aqui, o meu compromisso é levar vocês para o céu. E alguém outro dia falou assim: o senhor não está se achando ousado demais, não? E eu estava lendo o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: porque o que eu quero é apresentá-los perante o noivo como uma noiva adornada. Eu falei: tá aí, eu quero fazer isso aqui também. Eu quero apresentar esse povo que vem aqui de domingo, que pega essa fila, esse trânsito para colocar o carro no estacionamento, essa fila para entrar dentro da igreja. Eu quero apresentá-los como noiva diante de Deus, adornada, preparada, linda, preparada, a igreja que vai para o céu. Quantos podem dizer amém? E é por isso que eu quero te dizer, eu tenho um compromisso com você hoje. Deus vai nos levar a entender e compreender os caminhos da plenitude. E o que ele está dizendo? É uma bênção, é um favor, é uma graça, que você trabalhe e desfrute do bem do seu trabalho, que é um equilíbrio entre o gozo da vida e sua chamada e sua responsabilidade como filho. Eclesiastes capítulo de número 6, verso 1, vamos continuar lendo. Vi ainda outro mal debaixo do sol, agora é mal, que pesa bastante sobre a humanidade. Qual é esse peso? Verso 2: Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejem, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outra desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Então ele está dizendo que é bênção trabalhar e desfrutar, é mal não desfrutar. Capítulo 9 de Eclesiastes, mais uma leitura. Tenta comigo. Eclesiastes 9, 7. Achou? Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa pelo seu árduo trabalho debaixo do sol.
Plenitude é desfrutar a vida sem sair da presença do Pai. Você que está comigo, anota 3 palavrinhas que eu vou te falar agora. Ó, se elas não são um terror para muita gente. Anota aí. Riqueza, sexo e prazer. Anota aí. Riqueza, sexo e prazer. Isso é bom ou é ruim? Mas é onde muita gente cai. Porque você não pode ter riqueza sem trabalho. Não pode ter sexo sem casamento. Não pode ter prazer sem felicidade. O problema é que as pessoas estão querendo riqueza sem trabalho, sexo sem casamento, prazer sem felicidade. Prazer sem felicidade, que dá é droga. Sexo sem casamento é prostituição. Riqueza sem trabalho é roubo. Deus está dizendo, eu quero ver você com riqueza. Eu quero ver você mandando ver. Foi a melhor forma que eu consegui. Eu quero ver você tendo prazer na vida. Mas eu não quero que isso seja fruto de uma prostituição, eu não quero que isso seja fruto de um roubo, de uma injustiça, e eu não quero que isso seja fruto de um entorpecente que te embriaga ou que te dopa. Então quando a gente olha essa tríade da vida, riqueza, sexo e prazer, parece que tudo é coisa do Satanás. Mas se a riqueza vier do trabalho, se o sexo estiver dentro do casamento, e o prazer vier de uma vida feliz, o árduo trabalho será recompensado. E o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, é que existia um filho, que só vivia o árduo trabalho, e outro filho, que só buscava o gozo da vida. Mas que no meio tinha um pai, que reconhece o árduo trabalho e que favorece o gozo da vida. E que se a gente quer viver com plenitude, abrace o árduo trabalho e receba o gozo da vida. Porque o Pai é generoso, o Pai é abundante, o Pai é maravilhoso, o Pai... Como eu já disse e repito para vocês, é perigoso conhecimentos isolados e incompletos. Porque se a gente olha só para o filho que sai, é arriscado que a gente termine a vida amargo como o filho que fica. Ou se a gente olhar só para o filho que fica, é perigoso que a gente se perca em algum momento como o filho que sai. Eu vim liberar uma palavra para esta igreja. Entender os benefícios da fé sem compreender a santidade dela é perigoso. Eu vou repetir isso aqui. Alguém comenta aí no YouTube. Entender os benefícios da fé sem compreender a santidade dela é perigoso. Porque os benefícios da fé vão te apresentar o gozo, mas a compreensão da santidade vão te apresentar o compromisso. Alguém comigo? Entender os princípios, o compromisso, sem entender a generosidade, pode te tornar um legalista, que vive pela regra, mas não vive a vida. Alguém comigo? Tem muita gente que entendeu os direitos, mas não percebeu os perigos. E ele está dizendo, não abra mão dos seus direitos a uma vida abundante, mas não ignore os ardis de Satanás, a serpente que ronda esse jardim generoso. Alguém comigo? Peguei pesado hoje ou está dando para levar?
Alguns de nós tomamos o caminho de ser um legalista. Que se ocupa com as regras. E esqueceram a beleza da vida. Outros de nós nos tornamos liberais, que querem a vida sem nenhuma responsabilidade. Um é um deslumbrado, pega tudo que tem, sai para viver a vida, com riqueza, sexo e prazer. O outro é um rancoroso, que podia estar vivendo uma vida abençoada, mas que só sabe reclamar da carga que leva. E no meio deles tem um pai, pronto para receber os dois. O mais novo se perdeu num caminho, diga-me caminho. Onde ele se perdeu? O caminho. Ele foi seguindo. Foi sendo levado por um caminho. E de repente o dinheiro, o sexo, o prazer, porque essas coisas longe da casa do Pai são maldição, são desgraça, são morte, são perdição. Mas estas mesmas coisas, dentro da bênção de Deus, dentro do privilégio do casamento, dentro de uma vida de felicidade, são uma coroa que Deus coloca na nossa cabeça. O problema é que a gente leu essa parábola apenas como um filho que foi pecar e um dia decidiu se arrepender. Essa é uma parte da parábola. Ele precisa fazer um caminho de volta, e esse caminho se chama arrependimento. Se você se iludiu com os prazeres da vida, ou se você se caiu em algum laço do diabo, seja pornografia, seja um adultério, seja um desequilíbrio na área financeira, eu não sei, você sabe onde o teu coração se incomoda. Plenitude na vida é gozá-la na presença do Pai. E a pergunta é, você pode pôr o seu prazer na presença do Senhor? Tirar uma foto do seu prazer e mandar no WhatsApp do Pai. Você faria isso? Porque o dia que você puder tirar uma foto do seu prazer, colocar, mandar para o WhatsApp do Pai, é porque você está desfrutando a vida, de fato com plenitude, e não está se iludindo com os enganos destrutivos, porque o pecado vai te levar mais longe do que onde você queria ir. Vai te cobrar um preço mais caro do que você estava querendo pagar. E vai ficar por mais tempo do que você queria tê-lo. Sempre foi assim. E sempre será. O caminho é o caminho do arrependimento. É voltar para a presença. Mas e o outro filho? Outro filho está do lado de fora da porta. Lá dentro tem uma festa acontecendo. Sabe quem é o dinheiro que está pagando aquela festa? Sabe? É dele. No começo da parábola diz que o pai dividiu entre eles a herança. Esse aqui é do filho mais velho. Esse aqui é do filho mais novo. Tudo que sobrou era de quem? O boi era dele, o churrasco era dele, a roupa era dele, a casa era dele, os servos eram dele. E ele está do lado de fora. Ouve a música, mas não se alegra.
cheira a carne assada, mas não desfruta. Ouve as conversas, as festas e as alegrias, mas não interage. Ele está do lado de fora, tomado por uma amargura. E sua amargura é a seguinte: eu queria um cabrito para fazer um churrasco, e eu nunca tive. Um se perdeu pelo muito que comeu e bebeu. Outro se perdeu pelo nada que comeu e bebeu. E a pergunta que fica para mim e para você essa manhã: onde é que a gente precisa voltar? E que porta a gente precisa atravessar? Porque plenitude de vida é gozar a vida na presença do Pai. É gozar a vida na presença do Pai. Tem gente aqui hoje que precisa fazer o caminho de volta. Esse caminho tem um nome: arrependimento. Tem gente aqui hoje que precisa atravessar uma porta e entrar na festa que lhe pertence. E essa porta se chama liberdade. Fica de pé aí onde você está. Eu tenho 5 minutos para terminar. O mais novo se perdeu longe. O mais velho se perdeu na porta. Tem gente que foi longe e hoje precisa voltar. Tem gente que está na porta e hoje precisa entrar. Eu não sei você, mas tem coisas na minha vida que eu preciso avançar. Tem gente que está a um passo, tem gente que está um pouco mais longe. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda. Feche os seus olhos. Somos a igreja de Cristo Jesus e o seu Espírito fala conosco. E se houver algum cativeiro do pecado na mente ou no coração, nós declaramos que hoje é um dia de liberdade. O Senhor não nos deu uma vida desencaminhada, mas também não nos deu uma vida de sobrepeso. O fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Tem fardo, mas é leve. Tem jugo, mas é suave. Não é uma vida sem fardo, mas também não é uma vida de fardo pesado. Não é uma vida de jugo que machuca, mas também não é uma vida sem jugo. É uma vida de um jugo suave e de um fardo que é leve. Tem fardo, mas é leve. Tem jugo, mas é suave. Você pode repetir isso comigo? Tem fardo, mas é leve. Tem jugo, mas é suave. A verdadeira vida está em desfrutar e gozar a vida da presença de Deus. Está em entender todos os benefícios e bênçãos, sem abrir mão da santidade e dos princípios. E eu quero que você aí, firme com o teu irmão, diga comigo nesta manhã: eu não abro mão da santidade e dos princípios, e não deixarei de gozar as bênçãos e favores que o Senhor tem para mim. O meu pai é um pai reto, um pai justo, mas também é abundante e generoso. Diga: a minha vida não está livre para fazer o que eu quero, simplesmente porque quero, mas ela está livre para gozar com os princípios que o meu pai me deu. Diga: a minha vida é plena e abundante na presença do meu pai. Por isso hoje, neste lugar, eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio às minhas vontades. Eu me submeto às regras do Pai para servi-lo com santidade, para caminhar sob princípios.
Nesta manhã, eu limpo meu coração e dou um passo para esta festa, pois eu vou viver a abundância da vida, o gozo, a alegria e o prazer de desfrutar da herança e da presença que o meu Pai tem para mim. Levante a mão do seu irmão e diga: somos filhos benditos, somos filhos abençoados, e juntos estamos na mesa do nosso Pai. Quem crê, diga amém, aplaude ao Senhor, adore a Ele.